Vamos agora tratar a respeito das estruturas de controles no PHP. Estrutura de controle são comandos comuns à maioria das linguagens de programação, e o uso deles é fundamental para realizar decisões lógicas, testar se determinada expressão é verdadeira e repetir um bloco de comando por certo número de vezes ou até que uma condição seja atingida. Veremos os seguintes comandos. Então, nós temos como estrutura de controle, primeiramente nós vamos estudar os comandos condicionais, que é o if e o switch case, e depois nós vamos estudar as estruturas de repetição, o while, do while, for e for each. Então, vamos conhecê-la. Só lembrando que essa aula é a teórica, e após a aula teórica nós vamos ter bastante exercício para entendermos melhor dessa aula. Então, primeiramente, vamos ver o comando if. A instrução if tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após a instrução if. A instrução if, eu acho que é das estruturas de controle a mais utilizada, uma vez que tudo que nós formos fazer, não é preciso que nós verificarmos determinada condição. Então, vejamos aqui. A sua sintaxe tem de duas formas. A primeira é essa aqui. If, condição, observa que eu tenho que colocar entre parênteses, condição. E diferente de linguagem de programação como o Delphi e o Pascal, não tem o then, né? Somente é o if, eu coloco a condição. E aqui o comando que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Essa primeira instrução, essa primeira sintaxe, essa forma aqui, é quando você só tem um comando por vez. Se você tiver apenas um comando, você coloca dessa forma. Na segunda vez, no segundo caso, if, condição, você abre uma chave e fecha uma chave. Aqui você vai delimitar os comandos que vão ser utilizados por esse if. Na verdade, isso aqui é chamado de bloco de comando. Então, quando você tem somente um comando, você pode colocar a chave sem problema, mas não há necessidade. Agora, quando você tem mais de um comando, aí você obrigatoriamente tem que colocar a chave para que o sistema possa entender que esse aqui faz parte de um bloco if. Então, eu tenho o comando se a condição verdadeira 1, e comando se a condição verdadeira 2. Aqui você pode ter uma grande quantidade de comandos. Então, o programa vem, verifica a condição, que aqui é uma daquelas estruturas de condicionais que nós vimos. O if, ele faz um teste com qualquer tipo de dado, verifica inteiro, string, verifica valores booleanos e assim sucessivamente. Ele faz qualquer tipo de valor. Então, vai verificar essa condição. Se for verdadeira, então esse comando é executado. Como exemplo, nós temos. Então, aqui nós temos se, média, a variável média, for maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, aí aqui ele imprime na tela aluno aprovado. Aqui nós temos como outro exemplo. Verifica que aqui eu só tenho um comando. Como eu só tenho um comando, eu posso ou não colocar entre aspas. Chaves. Abre a chave e fecha a chave corresponde ao begin-end da linguagem Delphi e da linguagem Pascal. Por que eu sempre estou falando isso? Porque existem pessoas que estão acostumadas com a linguagem Pascal. E eu também fiz um curso com a linguagem Pascal, então sempre para as pessoas que fizeram o módulo 1 comigo, eles possam sempre estar comparando as coisas e entendendo como acontece. Então, begin-end corresponde a abre aspas, abre chave e fecha chave. No caso aqui eu tenho, se média for maior do que 7, abre chave, fecha chave, média maior do que 7 vai ser impresso na tela e aqui aluno aprovado. Então aqui são o quê? São dois comandos. Quando você tem mais de um comando, você coloca então abre chave e fecha chave. Esse aqui é um bloco de comando simples, quando só existe a condição verdadeira. Isso aqui só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Agora, nós temos o seguinte, o comando else. Então, se a instrução if não for verdadeira e você quiser fazer algum código alternativo, ou seja, se for falso, então use para isso o comando else. Então,
aqui no meu primeiro caso, você vai fazer somente se você tiver a condição verdadeira. Agora, com else, você vai ter a alternativa. E se não for? Né? E se for falso? Então, aqui você vai colocar a seguinte sintaxe. Se, olha, condição, do mesmo jeito, verdadeiro, então ele vai executar esse comando. Diferente da linguagem Pascal e da linguagem Delphi, você coloca aqui o ponto e vírgula depois, antes do else. Aqui você coloca, se você tivesse no Pascal, isso aqui ia gerar um erro, né? Mas aqui você coloca o ponto e vírgula. Então, se condição verdadeira, ele executa esse primeiro bloco. Se não, aí que ele vai executar o segundo bloco. Então, verifica a condição, por isso que ele é chamado de bloco, desvio condicional. Então, ele pode desviar um bloco de acordo com a condição. Se for verdadeira, ele executa esse. Se não, ele executa esse. Aqui eu tenho mais de um bloco de comando. Ó. Se condição, abre chave, comando, se condição 1, comando, se condição 2. Então, entre chaves. Se não, entre chaves também. Ó. Se eu tiver mais de um comando, eu coloco entre chaves. Condição falsa 1, condição falsa 2. Como exemplo, se a média for maior ou igual a 7, então aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Quer dizer, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vai escrever aluno reprovado. E qualquer nota maior do que 7, escreve aluno aprovado. Ou é isso, ou é isso. No nosso primeiro caso, só imprime isso. Só imprime a primeira. Ele não dá a segunda alternativa. Aqui, se média for maior do que 7, ó, média maior do que 7, aluno aprovado. Se não, média menor do que 7, aluno reprovado. Veja que aqui é uma condição. Mas você ainda tem uma outra opção. E se você quiser ter um segundo if, um else, né? Então aqui você tem o comando else if. Else if, como seu nome sugere, é uma condição de if e else. É uma junção, uma combinação de um if com else. Da mesma forma que o else, ele entende um comando if para executar, ele estende um comando if para executar uma instrução diferente no caso de a expressão if original ser avaliada como falsa. Porém, ao contrário do else, ele executará aquela expressão alternativa, aquela expressão alternativa somente se a expressão condicional do else if for avaliada como true. Né? Então você vai juntar um else com o if. A maior instrução de todo o comando do bloco if é justamente o if. Então, se essa primeira condição for obedecida, então ele executa esse comando. Aqui ele vai verificar o seguinte: não, essa condição não é obedecida. Aí ele vem tentar aqui no segundo else. Else if, ou seja, se não, se. Aí aqui eu tenho uma outra condição, que eu não pus aqui, mas você tem uma outra condição. Aí ele analisa essa condição. É verdadeira? Não. Aí ele faz essa aqui. Caso nenhum desses aconteça, aí que ele vai executar o else. Aqui você pode ter quantos else if você quiser. Então, nós temos, primeira condição, sempre se é verdadeira. A segunda, ele vai fazer, ele entra somente aqui, se a primeira não for verdadeira, ele tenta verificar se essa aqui é verdadeira. Se for, ele entra. Se não, se nem essa e nem essa for verdadeira, então ele executa a última instrução. De alguma forma aqui, ele vai executar alguma instrução. Aqui ele só executa a primeira. Aqui ele executa a primeira, mas não faz verificação nenhuma. Aqui sempre ele vai executar alguma coisa. Aqui ele executa a primeira, verifica a segunda e, se nenhuma das duas for verdadeira, ele executa a terceira. Por exemplo, se a média for maior do que igual a 7, escreva aluno aprovado. Aí ele vai verificar agora. Se não, a nota não é maior do que 7. Então ele vai verificar se a média for maior ou igual a 5 e menor que 7. Ou seja, está entre 5 e 7. Aqui ele já vai escrever aluno de recuperação. Ora, se a nota não é maior do que 7, se não está entre 5 e 7, então só pode ser menor do que 5. Então aqui, se nem esse e nem esse forem verdadeiro, então ele vai escrever aluno reprovado. Mas sempre ele vai escrever alguma coisa. Aqui é a mesma opção, só que aqui nesse caso é usando mais de um comando. Então, quando você vai fazer a mesma coisa, só que você vai colocar um abre, fecha chaves. Aqui, se média maior ou igual a 7, nota média maior do que 7,
aluno reprovado. Se não, se média maior ou igual a 5 e menor que 7, média entre 5 e 7, aluno de recuperação. Se não, média menor que 7, aluno reprovado. Então, esse foi a instrução IF. Foi simples de se entender, né? Mas é melhor quando a gente vê isso aí na prática. Vamos já fazer alguns exercícios a respeito. Aqui, então, nós vamos ver agora um outro tipo de IF, digamos assim, não é, mas é como se fosse um outro tipo de IF, que é justamente o comando switch. O comando switch é uma alternativa para você fazer um IF. Então, o comando switch serve para simplificar os comandos de desvio condicional IF, quando temos múltiplas opções a testar. Em vez de usarmos múltiplos if que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos usar um único comando switch, que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante. Enquanto o switch trabalha basicamente com um operador de igualdade, o if trabalha com qualquer tipo de operador. Veja a sintaxe abaixo. Olha, a grande diferença do if para o switch só trabalha com a igualdade. E o if não, ele trabalha com qualquer operador. Então, como funciona o switch? Vamos supor que você tem um grupo de valores, e aí você vai testando cada um. Se esse é igual, não. Se esse é igual, se é igual, se é igual, se é igual. Né? Então, assim que ele vai fazer. Então, como é que fica? Switch, palavra reservada switch, operador. Aqui você vai colocar a operação. Coloquei aqui o bloco e você vai colocar case, ou seja, caso esse operador, vamos supor uma variável A, seja igual a 5, executa esse comando e dá o break. Se não, né? Caso não seja 1, vamos supor, seja 2, comando e break. E assim sucessivamente. Se nenhuma dessas opções aqui forem obedecidas, aí ele pode fazer o default. O default é um valor padrão, mas sempre retorna alguma coisa. O que esse break faz? Na verdade, quando ele encontra essa opção, esse comando, ele quebra e sai do laço. Né? E vai para a última operação e continua o programa. Então, aqui fica simples a gente explicar assim, mas na prática a coisa não é tão fácil quanto parece. Vamos então agora fazer alguns exercícios usando essas duas estruturas de controle, o if e o switch. Espero então vocês lá nos exercícios.